Esse jogo está sendo visto, né, na França como algo emblemático para o PSG, que completa 50 anos hoje, né? Eu vou me despedir do Calais e cumprir uma promessa que eu fiz ontem ao Rafael De Angeli, que participou conosco direto de Lisboa, ele que produziu uma reportagem sobre esse cinquentenário. Nós vamos exibir agora aqui no Redação. Já faz tempo que ela se tornou incontornável, uma palavra que eles usam aqui para definir algo imperdível. Paris, há séculos, é incontornável. Isso faz da capital francesa uma cidade que recebe cerca de 40 milhões de turistas a cada ano. É como se cada morador do estado de São Paulo pegasse um voo e desembarcasse na cidade. E se nesse mundo hipotético, essa gente toda quisesse turistar para além da Torre, do Arco do Triunfo e do Rio Sena? E se eles quisessem apreciar futebol? É possível. Graças a uma história que começou há 50 anos. Paris? Paris. Paris? Ville de l'amour. Antes de formar a constelação que nesta temporada conquistou todos os troféus nacionais que disputou, foram 4, o PSG precisou percorrer um caminho nem sempre brilhante. Voltamos a 1970. Diziam que Paris, naquela época, era um deserto no futebol francês. No final dos anos 60, não havia nenhum clube parisiense na primeira divisão. Foi a própria Federação Francesa que decidiu criar um novo clube. Não dava para ter um campeonato sem o time da capital. A mobilização foi rápida. Os 16 mil novos sócios doaram o equivalente a 800 mil reais hoje. Era uma grana considerável naquele tempo. Logo depois, houve uma fusão do clube recém-criado com o Stade Saint-Germainois, um time da cidade de Saint-Germain-en-Laye, vizinha a Paris. Aí nasceu o Paris Saint-Germain. Aí, né? Você... vou para Paris, cara. Paris Saint-Germain joga com o Barcelona no Parque dos Príncipes pela Champions. Pô, tu quer melhor que isso, cara? Tu vê um jogo desse, você estando em Paris, porque não adianta. Paris é diferente de tudo. Abel Braga foi o terceiro brasileiro a defender o PSG. Foram 2 temporadas entre 1979 e 1981. Antes dele, Joel Camargo e Armando Monteiro passaram pelo clube. A maior estrela do mundo quase pisou aqui também. Em 1971, um dos fundadores do PSG viajou para o Brasil com a esperança de contratar Pelé. Só em 1976, já com a camisa do Cosmos, Pelé disputou um amistoso no Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain. Mas afinal, que cidade era aquela na década de 1970? Definitivamente uma cidade que amava carros e vivia entupida deles. Até os pontos mais emblemáticos de Paris funcionavam como estacionamentos a céu aberto. Imagine, sob os pés da Torre Eiffel, uma frota de veículos. Uma outra realidade se compararmos com a Paris atual, que inclusive faz campanha pelo uso de bicicletas. A Praça da Concórdia, no coração da cidade, também era tomada por carros. Hoje tem bem menos. O PSG tentava acompanhar essa evolução. 16 anos depois da fundação, em 1986, veio o primeiro título nacional. São 9 ao todo. É o segundo time mais vitorioso do país. Essa equipe campeã é a única sem brasileiros no elenco. Todas as outras tinham um pouquinho de Brasil, incluindo o segundo título em 94, já com o maior ídolo da história do clube em campo. Raí era capitão da seleção brasileira quando se mudou para Paris, onde ficou por 5 temporadas. Para vocês terem uma ideia, né? O Valdo e o Ricardo Gomes chegaram antes de mim. Eles falavam que quando chegaram no clube, eles levavam a roupa de treino para casa para lavar. Eu quando cheguei, depois do jogo, levava minha chuteira para lavar em casa. Um clube muito jovem, né? Por isso foi tão valorizado aquelas conquistas dos anos 90. Com o Raí, o PSG disputou pela primeira vez e única uma semifinal de Liga dos Campeões. Pelas vitórias e pela maneira como se apegou à cidade, o Camisa 10 é venerado pelos torcedores. Uma expressão que eu acho linda, francesa, que sempre quando eles falavam do Brasil, falavam assim, o Brasil, os brasileiros me fazem sonhar, né? É uma expressão muito linda e que representa o que o Brasil, o que o brasileiro é. No início dos anos 2000, um bruxo aportou em Paris. Ronaldinho Gaúcho fez os torcedores sonharem durante 2 temporadas. Antes mesmo de começar o jogo, no aquecimento, já
já tivesse um clima de festa. Então o Parque do Príncipe era um estádio completamente diferente de todos os outros. Parece que o estádio respira. Foi pouco tempo, mas até hoje ele é saudado por aqui. Em 50 anos de história, 31 brasileiros vestiram a camisa do Paris Saint-Germain. É a nacionalidade estrangeira mais representada. O dobro em comparação, por exemplo, com a Argentina, em segundo lugar nesse ranking. O carinho do torcedor francês com o jogador brasileiro é evidente, especialmente se a gente olhar o que aconteceu na última década. Em 2011, o clube foi comprado por um fundo de investimentos do Catar e formou uma super equipe. Empilhou craques e troféus. A apoteose foi com a chegada de Neymar em 2017, a transferência mais cara da história, 222 milhões de euros. Financeiramente, a trajetória recente é um sucesso. As receitas quadruplicaram. E a ideia de transformar um jogo do PSG em atração turística virou realidade. O PSG é o mais jovem entre os grandes clubes da Europa. O nosso objetivo nos próximos anos é ser o time de futebol da nova geração de torcedores. O futebol feminino está incluído nessa estratégia também. O time se profissionalizou na última década e trouxe nomes importantes do cenário mundial, como Formiga, que está no clube desde 2016. E é claro que no feminino ajuda ainda mais em termos de visibilidade. Você precisa ter jogadores experientes, né, com nome também, para poder ajudar, né, levar mais ainda o nome do PSG. De um jeito ou de outro, o clube não se desgruda do Brasil. O maior nome do time hoje é o craque da seleção, sem contar o capitão, Thiago Silva, e o segundo capitão, principais líderes do PSG. Marquinhos, inclusive, renovou o contrato até 2024 e foi escolhido para ser uma das principais caras da equipe nos próximos anos. Esse era um dos grandes objetivos que eu tinha, né, de me tornar um grande jogador de futebol, ser um jogador importante de um grande clube. E esse é o momento que eu tenho realmente que agarrar com as duas mãos essa oportunidade e tentar fazer o melhor possível. Foram 7 títulos nacionais nos últimos 9 anos. Tá a umzinho de alcançar o Saint-Étienne, o maior campeão. Mas falta ainda uma conquista inédita, a Liga dos Campeões. E pense no que se tornará Paris se isso acontecer. Uma cidade mais convencida do que nunca. Paris, j'aime Paris. Aí a história belamente contada pelo Rafa de uma ligação visceral com o Brasil, né? Do PSG. E um clube jovem, né? Você dizer, o clube é mais novo. Acho que todos aqui somos mais velhos do que o PSG no programa de hoje, né? E tem 50 anos, isso para o futebol é menos da metade da história da maioria dos grandes clubes do mundo, né? E fica, acho que dá a dimensão do tamanho que é esse passo, né? O passo de ir adiante na Liga dos Campeões da Europa, de um dia conquistar esse troféu. Ô Marcelo, e essa relação... Primeiro eu queria... Desculpa. Não, pode falar, Gilmar, pode falar. Vamos com o Gilmar, que ele chamou Não, só para dizer o seguinte, que essa relação com os brasileiros é uma coisa muito legal, que eles mostram com orgulho, porque você vai na sede do Paris Saint-Germain, lá em Saint-Germain, ao redor da sede, fotos, painéis enormes de todos os brasileiros que vestiram a camisa do clube ao longo dessas décadas de existência. Milton? Não, eu queria retomar a questão da pretensão e da possibilidade, né? Porque o Paris Saint-Germain também cansou, como disse o Rafa. Aliás, parabéns ao Rafa, belíssimo material aí sobre o Paris Saint-Germain, sobre Paris, né? Parabéns para ele que mora em Paris, né? Mas a pretensão e a possibilidade. O Paris Saint-Germain, a partir de 2011, quando ele é vendido, quando assumem aí os árabes e tal, a pretensão dele é ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Ele cansa de ganhar campeonato francês, ganha de ganhar as Copas e tal lá da França, mas evidentemente que não é isso que ele quer, né? Principalmente quando ele contrata o Neymar na transação mais cara da história do futebol. É óbvio que é o que eles imaginam, e trazem o Mbappé um pouquinho depois, que é também uma peça importante nesse esquema todo. A pretensão é ganhar a Liga dos Campeões da Europa, que todo ano eles acham que vão ganhar e não ganham. Todo ano eles acham que vão ganhar e não ganham. Por isso que eu não tenho dúvida que se o Paris Saint-Germain, por exemplo, for eliminado hoje pela Atalanta, e é um jogo só, né, não tem ida e volta, é um jogo só, sem público, num país estranho e tal. Se o Paris Saint-Germain for eliminado hoje, eu não tenho a menor dúvida
que hoje à noite o pessoal lá na França já vai estar questionando o técnico, vai estar questionando o Neymar, porque o Neymar era a peça que eles trouxeram por esse dinheiro todo para ser o cara, né? Para ser o cara que levasse o Paris Saint-Germain à conquista da Europa. Então, se isso não acontecer, ou agora nas quartas ou na semifinal, evidentemente que o técnico vai ser questionado, que o Neymar vai ser questionado, que a direção do clube vai ser questionada, enfim, todo mundo vai ser questionado, porque é o que eles querem, a pretensão e a possibilidade. Eles têm essa pretensão há anos e têm a possibilidade porque eles têm muito dinheiro. Eles, como disse a matéria do Rafa, eles empilharam craques um em cima do outro ao longo desses quase 10 anos para tentar conquistar a Europa e até agora não foi possível. Então, eu não tenho dúvida, né, que se não for dessa vez também, com todos os problemas que a gente tem na temporada, e como foi dito, a temporada da França ela foi encerrada e os times não puderam nem sequer jogar o final de temporada dos seus campeonatos nacionais. Então, tudo isso vai ser muito questionado se o Paris Saint-Germain não avançar até a disputa do título nessa temporada.